Olá, pessoal. Hoje eu quero discutir uma questão que já foi muito debatida lá no passado, aqui no Brasil, foi proposto por uma pessoa, um grupo de pessoas, e essa proposta acabou não vingando, né? Que é sobre a profissão do cientista, criar uma profissão de cientista. E eu quero trazer algumas reflexões sobre isso aqui com vocês, né? Isso não foi aprovado, a própria SBPC foi contra, várias instituições foram contra, e quando chegou no Congresso, ela ela teve, assim, não teve ninguém que falasse a favor dela e foi reprovada a proposta. Nós vamos levantar algumas questões aqui sobre a profissão do cientista. Em primeiro lugar, né, na minha reflexão, o cientista ele está mais para uma mentalidade do que para uma profissão. Lógico que eu posso exercer essa mentalidade na profissão. Isso é importante, né? Vou falar lá na frente, né, o que origina, de fato, uma preocupação com a profissão de cientista, né, visto a situação de vários pós-graduandos. Isso eu vou falar lá no final. Mas, por enquanto, vamos começar aqui do começo. É óbvio que o cientista, como a gente defende no próprio GVEC, né, ele é uma coisa que qualquer pessoa pode ter uma mentalidade científica, tá? E isso ajuda no cotidiano, ajuda na empresa e ajuda na própria ciência, tá certo? Você pode ter cientistas atuando diretamente na ciência, você pode ter pessoas agindo como cientistas, mas em outras áreas, em outras situações, ok? Para quem sabe exatamente o que é o cientista e como ele age, vai entender claramente isso, ok? Veja o seguinte, é, uma questão é como compactuar, né, essas diferentes profissões que os cientistas têm. Então, o indivíduo é formado na graduação, por exemplo. Vamos pegar, né, uma formação de nível superior. Não exime outras, tá? O indivíduo ele pode ser um médico e ser um cientista, ou não. Ele pode ser um biólogo, ele pode ser um agrônomo, ele pode ser um pedagogo, um físico, um linguista, ele pode estar em diferentes áreas, um sociólogo, não é? Ele pode estar em diferentes áreas de atuação com uma formação reconhecida, então essa formação que ele tem já está no quadro do país, ou seja, ele tem conselhos federais daquela profissão, né? Ele tem conselhos regionais daquela profissão, ele é reconhecido como profissão e ele é contratado naquilo. E uma vez contratado, dependendo de onde ele estiver, ele pode atuar como cientista, se ele for cientista. Ah, mas a pós-graduação está formando para ser cientista. Sim, a pós-graduação, em estrito senso, né, tem a função principal de formar pessoas com mentalidade científica. Infelizmente não forma um pesquisador. Ele aprende a fazer uma pesquisa. A mentalidade científica é mais ampla, mas sem entrar nesse detalhe agora, só para a gente entender, né, que as coisas podem ser diferentes, né, a pós-graduação forma cientistas, que podem ser absorvidos em diferentes lugares. Quando o indivíduo entra na universidade, né, ele entra na universidade, nível superior de ensino, vamos incluir aí faculdades, institutos de ensino, né? Ele entra ali, primeiro, ele vira professor, mas ele tem a profissão de professor, mas ele é um professor, ele está exercendo, né, a atividade de professor. Mas ele pode ser um agrônomo, ele pode ser um médico, né? Pode ser um veterinário, pode ser qualquer uma das áreas que a gente tem por aí, tá? Das humanas, das exatas, das biológicas. Então, é lógico que esse indivíduo, ele foi contratado e ele tem uma profissão e um conselho regional ou federal que regula suas atividades. Isso já está reconhecido. Então teria que criar uma profissão de cientista para ter esse reconhecimento. Vamos entender um pouquinho a história, a gente vai ver que a coisa não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim.
O ser cientista, eu já falei que ele é transversal entre as profissões. Né? Se você pegar quem faz ciência no Brasil hoje, você vai ver no que eles foram formados na graduação e que lhes deu um perfil profissional, e é ali que eles têm o reconhecimento profissional. E fora, o indivíduo fez um doutorado, por exemplo, aprendeu a fazer pesquisa, aprendeu a se formar como cientista, ele pode atuar dentro da universidade como cientista. Hoje, a maioria dos professores que estão na universidade, né, principalmente na pública, é requerido deles pesquisa. E às vezes ele não é a praia dele, tá certo? Não é a praia dele, tá? Mas ele pode exercer. Né? Vários deles, os que tocam a pesquisa no Brasil hoje, normalmente estão ligados a isso. Né? Alguns podem estar onde? Em institutos de pesquisa, onde o foco é a pesquisa. Não tem uma preocupação com cursos de graduação. Eles fazem pesquisa, né? Institutos propriamente de pesquisa. Tá? É óbvio que hoje, com a expansão da pós-graduação, mesmo esses casos, o indivíduo ainda atua como orientador. O orientador é um professor. O orientador, numa pós-graduação, ele é um professor, ele está ensinando pessoas. Não precisa estar numa sala de aula dando aula para graduação. Você pode estar numa sala de aula dando aula para pós-graduação, mas você pode nem estar na sala de aula, você pode estar educando pessoas dentro do seu laboratório, formando pessoas para receber o título de doutor, né, esperando que eles sejam cientistas. Ok? Então, isso tem que olhar também. Vamos analisar um ponto que a gente viu por aí na internet, foi bem disseminado, né? Foi até uma palestra, não vou me referir a nomes porque a questão não são nomes, mas foi uma palestra de uma pesquisadora importante do Brasil e que ela colocava um motivador para termos o reconhecimento da profissão do cientista. Ela comenta num dado momento o seguinte, olha, eu, por exemplo, ela falava, né? Para a gente entender um dos motivos que isso está espalhado pelo mundo, isso não é coisa daqui, isso vem de fora. Tá? Ele falava assim, olha, eu, por exemplo, eu tenho um laboratório, eu tenho um projeto de pesquisa, já está aí, sei lá, 2 anos, 3 anos comigo, parado, porque eu não tenho quem toque. E eu tenho cientistas por aí na pós-graduação que eu poderia contratar porque eu tenho verba para contratar. Mas eu não posso contratar, porque não tem um caminho legal para isso. Né? Não posso contratá-lo para isso. Se você sair para fora, você vai ver que isso é muito comum. Né? Então, os laboratórios, os grandes laboratórios, eles contratam pessoas para exercer a ação de cientistas, né? Dentro de projetos específicos. Lógico que quando acabar a verba do projeto, se não tiver reposição, não tem como recontratar aquele indivíduo. Ele é contratado por tempos. Isso pode durar vários anos, se tiver dinheiro, fluxo de dinheiro. Se não tiver, para por ali. Tá? Lógico que em qualquer profissão, né? Exceto aqui no Brasil, com as profissões bancadas pelo governo, você tem uma certa estabilidade. Mas o padrão no mundo não é a estabilidade. Né? A estabilidade é trazida pelo seu desempenho. Ok? Então, você está numa empresa, de repente a empresa está mal das pernas, o que ela faz? Ela vai despedir, né? Vai ter que cancelar contrato com alguns funcionários para equilibrar a sua questão econômica. Tá? Isso pode acontecer, já aconteceu, a gente sabe que tem casos assim, e é lógico, aquela pessoa que foi mandada embora vai ter que se virar agora, e dentro da lei. Olha, eu vou te mandar embora, então, situação assim, vou pagar tudo que você tem direito. Hoje nós temos um seguro-desemprego que dá pelo menos um gás para essa pessoa respirar e ver o que vai fazer da vida. Antigamente nem isso tinha. Você estava mandado embora, recebia um dinheiro e aquele dinheiro, se você não soubesse manejar, ele durava pouco e pronto. Né? Ok. Esse cenário, né, foi um dos estupins para se falar da questão da profissão do cientista. Né? Veja que nós temos um quadro, pelo menos das universidades paulistas, deve ter nas federais também, né, um quadro de técnico de nível superior.
Então você contrata o técnico de nível superior e ele fica ali exercendo essa função, e aí ele vai ficar contratado da instituição, e normalmente são pessoas que têm doutorado, né? Não é só o nível superior. Claro, se aparece para concorrer, um tem doutorado, ele tem grande chance de entrar no lugar daquele. Ele fica fazendo pesquisa, e ele, às vezes, dependendo do lugar que ele tiver, ele tem até autonomia para propor pesquisa, ele pode discutir no outro nível se ele realmente é um cientista. Isso é um grande ganho para o laboratório. E faz sentido, né? Mas já existe isso já existe. E ele pode atuar como um cientista lá, ele não precisa dar aula, ele não precisa fazer extensão universitária, ele está contratado naquele laboratório, ele vai ficar naquele laboratório, não é? Não com a verba do laboratório, com a verba da instituição. Embora isso já exista, a gente pode refletir agora um pouquinho diferente. Vamos pensar assim: o que você, que sonhou ser um cientista, gostaria de fazer ao arrumar um emprego, né, como cientista, onde a sua função de cientista, você pode entrar nesse emprego por várias formas, mas sua função de cientista vai ser o seu carro-chefe ali dentro. Eu imagino, com meus botões aqui, a camisa não tem botão, mas tem botões, eu imagino que a pessoa esteja pensando assim: puxa vida, agora eu vou ter um laboratório, vou poder desenvolver minhas pesquisas, vou poder, né, ter pessoas trabalhando comigo, enfim, crescer, fazer aquilo lá crescer, como normalmente a gente vê nos laboratórios onde os cientistas estão trabalhando. Eu falo laboratório, mas pode ser em grupos de pesquisa que não precisam de laboratório. Fazem pesquisas no campo, pesquisas observacionais, ou seja, ele tem salas onde ele está trabalhando, mas ele tem o espaço dele, ele é dono daquele espaço, ele faz integração com outros grupos, ele pode trabalhar com vários grupos, mas ele tem a sua independência. E é mais ou menos isso que a pessoa pensa quando ela vai trabalhar como cientista, tá? Então, veja, ela não pensa que ela vai fazer um mestrado, doutorado, agora ela vai trabalhar como técnico de nível superior num laboratório, tá? Ou seja, tem um projeto aqui, eu vou te contratar para desenvolver esse projeto. Até é legal, mas será que é o projeto dos seus sonhos? E se você quiser mudar aquele projeto, será que você vai ter liberdade? Será? Você tem um chefe lá em cima. Quando é um bom chefe, é bom trabalhar para bons chefes. Mas o problema é que você coincidir de estar num lugar que você goste do assunto e ainda tem um bom chefe, pode ser que o final da história não seja tão feliz assim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando se pensa em profissão de cientista, né, eu penso assim: bom, qual é o problema? E o problema vem lá de trás, tá? O problema é o seguinte: nós temos um grande contingente de pessoas na pós-graduação, não tem vaga para todo mundo ser contratado. Óbvio que nunca vai ser 100%, né? Todos que entram vão ser contratados no melhor cargo possível. Não, isso não vai ser em lugar nenhum, em nenhuma profissão mas também não precisa ser assim tão restrito. Tá certo, nós tivemos um contingenciamento de vagas muito grande por questões políticas, muito mais por políticas do que por questões financeiras, né, no setor público brasileiro, mas a ideia, né, do indivíduo é que ele entre num lugar para ele atuar com um pouco mais de liberdade. Ele quer ser o cientista e que vai bolar as pesquisas dele. Tudo aquilo que ele aprendeu na pós-graduação, ele quer pôr em prática com essa liberdade, tá? E não precisa ficar esperando 20 anos, 25 anos para que o dono do laboratório morra e ele consiga substituir aquele lugar, certo? Então, isso é que tem que ser pensado, porque a cabeça do cientista é uma cabeça de um empreendedor. Ele é naturalmente um empreendedor. Ele quer montar seu carro-chefe, fazer andar e formar outros, e outros carros-chefes vão sendo formados, e a ciência vai se expandindo, né, na população por meio de criação desses espaços por aí. A verba para pesquisa, cada um vai buscar nos lugares que consegue, ou no exterior, ou no setor público, ou numa empresa, não importa, né? Um outro lugar que o cientista atua é dentro de empresas, né, onde ele pode entrar e
Mesmo que ele entre numa função específica da empresa, a cabeça de cientista ajuda. A gente tem trabalhado, às vezes, com empresas que querem exatamente do IGVEC esse serviço de, poxa, dá para melhorar a cabeça de cientista? Ou, né, a mentalidade de pensamento crítico, pensando na ciência, né, com os nossos funcionários, porque isso produziria melhores funcionários, sem sombra de dúvida. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, né, e que algumas empresas realmente diferenciadas vêm desse jeito. Se quiser um cientista para ficar cuidando dele, dizendo faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, não contrata um cientista. Contrata de qualquer outra pessoa, mas não um cientista. Tá? Então, é lógico que tem empresas que percebem esse potencial do cientista e falam, eu preciso aqui de uma pessoa de mentalidade científica, uma pessoa boa em ciência. Tá? Só que daí também tem que respeitar a cabeça que você contratou. Não adianta trazer uma cabeça para pensar diferente e toda vez que ela pensar diferente, cortar ela. Não adianta, tem que entender o que você está contratando. O Steve Jobs tem umas ideias interessantes a esse respeito. Né? Queria contratar gente para fazer o que eles não estavam fazendo. E aí você tem que dar espaço. Tá? Então, veja, o grande galho hoje é que a pessoa termina o doutorado, ela vai fazer pós-doc, não porque ela precisa de uma big especialização, porque não tem emprego. Porque ainda não tem emprego. E como não tem emprego, mas precisa receber um dinheiro maior. Afinal de contas, quer constituir família, precisa logo comprar uma casa, sei lá o quê, ou pagar aluguel, né? E a pessoa, então, fica. Só que tudo isso não é emprego. Tudo isso são subterfúgios para conseguir manter essas pessoas, para elas não desistirem, esperando um emprego que, se não aparecer, chega uma hora a pessoa vai fazer outra coisa. Então, todo aquele investimento educacional de pessoas experts nisso e naquilo, gastando tempo com aquelas pessoas, foi jogado no lixo. Né? Lógico, a pessoa aproveita, mas também não era o sonho da pessoa, a pessoa queria seguir naquilo. Tá? Então, a situação é a seguinte, tem que arrumar empregos, tá? Olhem sempre o seguinte, a bolsa, né? Ela é uma ajuda que você tem para permitir que você possa estudar. Você está fazendo mestrado, doutorado, mas eu já sou um profissional. Eu já sou biólogo, eu já sou professor, eu já sou médico, eu já sou enfermeiro, eu já sou fisioterapeuta, eu já sou físico, eu já sou matemático, tudo bem, você já é um profissional. Mas eu estou fazendo uma aposta. Você escolheu fazer a pós. Como após, você está como aluno para se formar com um perfil que você não tinha ainda. Tá? E nisso, como aluno de pós-graduação, não importa se você tem uma profissão lá fora ou não, você está ali aprendendo algo para ganhar um título. Tá? Um título que vai mostrar que você tem esse perfil. Ok, não tem desmérito nisso. Tem desmérito. Se eu vou fazer um curso qualquer, seja online, o que for, eu tenho que me posicionar como aluno ali dentro. Eu estou aprendendo, tá? Então é isso. E no pós-doc? Bom, no pós-doc você vai gerenciar coisas, vai cuidar de alunos, vai poder dar aula, isso, aquilo. Percebe que ele é uma meia boca, uma coisinha montada. Oh, lógico, você pega uma especialidade, aumenta a sua chance de emprego em outros lugares. Faz um outro pós-doc, aumenta outra chance de emprego. Na Europa, por exemplo, o pessoal, há uns anos atrás, faziam lá, acho que estão fazendo ainda, né? Alguns pós-docs, faziam alguns pós-docs, e quando aparecia um emprego naquilo que ele era forte, geralmente ligado a uma técnica, porque as pessoas estão querendo pessoas técnicas para executar coisas, né? Aí ela arrumava emprego. Agora, é importante nós lutarmos por empregos mais estáveis, mesmo que sejam empresas sólidas, empresas fortes. Você entra e se você fizer tudo certo, for importante para a empresa, você sabe que você pode ficar lá muitos anos. E se você mudar, você mudou porque você achou algo melhor. Essa é a liberdade para o empregado. Né? Ele tem a chance de mudar porque ele quer mudar. E não porque a situação está muito ruim, eu sou obrigado a procurar outro emprego. Tá? O ideal seria esse. Tá? Então é lógico que as pessoas têm direito de entrar. O indivíduo pode ser um enfermeiro e atuar como um cientista. Ele pode até ter chance de fazer pesquisa. Né? Lógico, ele só trabalhando como enfermeiro, nível técnico de enfermagem, ok, ele vai ficar fazendo aquela rotina, alguém tem que fazer isso. O hospital precisa disso. Mas tem níveis de emprego
que o indivíduo pode atuar como um cientista. Ah, então ele vai estar atrelado a um hospital que quer fazer pesquisa. Hoje você tem hospitais particulares que têm núcleos de ensino lá dentro, formando pessoas. Por quê? Porque eles têm a matéria-prima na mão para você aprender, né? Que são os casos reais de doença, disso, daquilo. E por que não vai fazer? E na indústria é a mesma coisa. Né? Uma Embraer, coisas boas. Eles poderiam, né, absorver essas pessoas e formar pessoas específicas para aquilo, não é? Cada vez mais. Eu entendo, a Embraer tem uma escola muito boa, inclusive aqui em Botucatu, a Embraer tem uma escola muito boa, né? E que vira formar bons profissionais para ir para qualquer lado. Isso é interessante, né? Mas é a escola de ensino fundamental e médio, principalmente o médio. Então, nós temos que perceber que a busca de se contratar cientistas é no sentido, arrume um contrato sólido. Pós-doc, enquanto a gente ficar satisfazendo com o pós-doc, e nós temos que encontrar, se fosse eu, e eu terminasse meu doutorado e não tivesse emprego, eu iria ficar muito feliz de ter uma bolsa de pós-doc. E ia gostar que essa bolsa fosse com valor aumentado. Sem sombra de dúvida, não estou recriminando isso, só estou dizendo que isso não é solução. Isso é paliativo. Tá? Então nós temos que pensar. Se o indivíduo quer trabalhar com algo, que a universidade é o caminho, a universidade tem que abrir essas vagas. Não adianta só querer abrir vaga para entrar aluno na universidade. Tem que abrir vaga para expandir o potencial de ensino e de pesquisa lá dentro. Né? Por que ensino? Porque o que você ensina na universidade? Grosso modo do conhecimento que está dentro da universidade sendo ensinado vem da ciência. Então, se não tiver essa ciência, não tem o ensino. Então, que os professores estejam lá, façam ciência, para inclusive ensinar o conhecimento científico com muito mais propriedade para esses alunos, é natural. Por isso existe essa junção grande entre ensino e pesquisa dentro da universidade. E a extensão é consequência, né? Acho que você forma bom profissional, que ele vai ser o melhor indivíduo para estender para a sociedade em geral. Quando não forma bem, aí não tem jeito mesmo. Formar bem significa cabeça boa, né? A técnica ele vai saber, mas cabeça boa para saber o que vai fazer na sociedade. Então, gente, essas são algumas ideias que eu penso sobre a questão da profissão do cientista, tá? É importante, sim. Não precisa ser uma profissão. Precisa ter profissões que permitam ele atuar como cientista. Porque senão nós vamos criar uma graduação para formar cientistas. E aí nós matamos a profissão do cientista. Pense nisso. Tá? Nós já temos a pós-graduação que deve formar bem isso. Não está formando. Então a nossa luta é em dar suporte para a pós-graduação, aqueles que querem aprender a ser cientista, né, e percebem que lá não está tendo todo o suporte, dá esse suporte, ok, isso é uma coisa, e também fazer com que a pós-graduação melhore. Porque o ideal é que o indivíduo fala, puxa vida, se eu entrar nessa pós-graduação, eu estou garantido, sairei um bom cientista. Hoje você não tem essa segurança. Depende muito da mão que você caiu, da mão que você escolheu, não é? Então, esse é um drama. Então, eu acho que a nossa saída realmente é lutar para que abram vagas em universidades, em institutos de pesquisas e que as empresas entendam a importância do cientista. Não adianta eles quererem formar um cientista no molde que eles acham que eles precisam. Eles não sabem o que é isso. Infelizmente, eles não sabem. Embora dentro da academia haja muita coisa fosfórica, não sei o que lá, não sei o que lá, que a empresa quer um imediatismo maior, tá? A empresa também não sabe o quanto o cientista, né, da forma mais ampla que a gente fala, poderia ajudar a própria empresa. E isso tem que ser bem repensado. São dois cegos conversando, um de um lado, outro do outro, ok? Não adianta formar um profissional técnico. O profissional técnico já tem por aí de monte. Isso é fácil. O indivíduo se especializa em fazer asa de avião, ele é bom naquilo, ele entende tudo daquilo, ele vai projetar asas revolucionárias, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok. Mas se ele tiver uma formação mais ampla como cientista, ele vai fazer muito mais a diferença. Lembra, cientista é por natureza um empreendedor, um inovador. Inovador no sentido de criar ideias novas,
tá? E é lógico que a empresa vai saber como fazer isso virar prática. Diferentes profissionais, tá? Não adianta saber fazer coisas práticas se não tem quem gera boas ideias. Não adianta gerar boas ideias se não sabe fazer aquilo sair da cabeça. Tá? Então essas coisas têm que se juntar. Isso teoricamente seria simples, mas os bloqueios que os pensadores têm, né, cada um no seu carrinho ali, eles impedem uma conversa mais ampla, ok? E aí ficam às vezes brigas e até ataques a uma área ou outra. Ah, a universidade não está formando pessoas para a indústria, por quê? Não sei o que lá. Pessoas ela está. Pessoas boas. A indústria pode ajustar essas pessoas. Alguns terão dificuldade. Esse vai para o outro lado. Não adianta pegar um indivíduo que gosta de filosofia e só filosofia e querer fazer ele construir uma máquina. Vai ser difícil. Tem muita gente boa na pós-graduação. Tem muita gente com espírito empreendedor. Só precisa ter chance de pôr isso em prática. E talvez ele não conheça a regra, né? A regra da parte empresarial, da parte das empresas, das grandes indústrias, até o nome deles, né? Os nomes que eles usam, são nomes que têm que ser aprendidos. Mas isso se aprende na hora que você entrar lá, não é verdade? O importante é que o indivíduo tem um potencial grande para aquilo que a empresa precisa. Isso precisa ser visto, né? E as empresas têm que saber escolher. Muitas vezes quem cuida do processo de seleção são pessoas de visão míope, não é? Então temos que pensar em tudo isso. É isso, gente. Apenas umas pinceladas para vocês discutirem os problemas e seguirem em frente. O objetivo é que vocês saiam da inércia, ok? Então vamos lá, vamos esperar que os próximos anos sejam anos muito bons para a ciência dentro do nosso país. Um grande abraço a todos vocês e vamos em frente.